Hoje a gente vai dar uma olhada em algumas ideias do livro Além da Ordem, mais 12 regras para a vida, do Jordan Peterson, baseado na tradução brasileira. Isso é uma espécie de continuação do 12 regras, né? Mas agora parece que o foco é mais nesse jogo entre ordem e caos. Exato. E é interessante notar, ele mesmo menciona que escreveu, ou melhor, refinou essas regras num período pessoal bem barra pesada, sabe? Problemas de saúde dele, da esposa. Hum. Isso talvez dê um peso diferente, né? Uma camada a mais de vivência ali. Com certeza. Então, a nossa ideia aqui é tentar extrair alguns pontos principais sobre como navegar as complexidades da vida, sabe? Explorando essa tensão constante entre o conhecido e o desconhecido. Vamos lá. O ponto de partida parece ser esse. A vida não é só ordem nem só caos. É preciso achar um caminho no meio. Uhum. Ordem demais, sabe? Vira estagnação, rigidez. Mas caos demais, aí já viu, né? Destrói. É. E as fontes que a gente viu destacam muito como as estruturas, a ordem social, digamos assim, são vitais para a nossa cabeça, para o psicológico. A regra 1 fala disso. Certo. Só que essas estruturas não podem ficar paradas no tempo. Precisam de um respiro de criatividade, de serem desafiadas pelo novo, para continuar vivas, né? Tipo uma atualização constante. Exato. Essa dança, sabe? Respeitar a tradição, o que funciona, mas também permitir que as coisas se transformem. Ele até cita exemplos tipo Harry Potter, figuras que dominam as regras, mas... Sabem quando quebrar, né? Por um motivo maior. Isso. Ou até a figura de Cristo nos evangelhos, que ele menciona como alguém que cumpriu a lei, mas ao mesmo tempo a transformou radicalmente. Interessante. Mas aí, como é que a gente acha esse equilíbrio na prática? Parece complicado. É complexo, sim. Mas uma parte importante, segundo ele, está na forma como a gente encara as dificuldades, o desconhecido que aparece. Ah, não é só o que acontece, mas a nossa reação. Exatamente. Tipo a regra 9, que fala para revisitar memórias dolorosas que ainda, sabe, ficam ali perturbando. Hum. O livro dá o exemplo de uma cliente que conseguiu dar um novo sentido para um trauma antigo, olhando para ele com outros olhos, os de adulta. Isso aliviou o peso, libertou. É um confronto voluntário com o fantasma. Isso me lembra outra regra, a 5. Não faça o que odeia. Parece óbvio, mas aquele exemplo da mulher que não suportava a decoração da casa imposta pelo marido. Sim, e nunca falou nada. Ela evitou o conflito ali, no que parecia pequeno, e isso criou um ressentimento enorme, né? Um abismo. Total. Mas assim, será que é realista confrontar tudo? Onde que fica o limite disso? Ótima pergunta. Acho que o ponto não é sair brigando por qualquer coisa, né? Mas sim reconhecer quando o silêncio, a omissão, está causando um estrago maior por dentro. Entendi. Quando tá corroendo a relação ou a pessoa mesmo? Isso. A falta de honestidade sobre o que realmente importa, mesmo que pareça bobagem, pode ser devastadora. É o que a fonte chama de pecado por omissão, ou até de seguir a voluntária. Seguir a voluntária. Forte isso. Peterson até dá uma cutucada em Freud, dizendo que talvez o foco tenha sido muito na repressão, no que a gente esconde, e menos nessa nossa tendência de não querer saber, não querer ver o que é desconfortável. Falando em atitude, tem um lado positivo também, né? De encarar as coisas de frente. Aquela história do garçom. Ah, sim. O jovem que decidiu encarar o trabalho com gratidão, dar o melhor de si, em vez de ficar no ressentimento. E acabou sendo promovido rápido. É um exemplo simples, talvez, mas ilustra bem aquela ideia da regra 2, de mirar em quem a gente poderia ser. Exato. Mesmo começando de baixo, como o arquétipo do tolo que ele usa, a mudança de postura fez a diferença. Abriu o caminho. E essa honestidade toda não é só pra dentro, com as memórias e atitudes, né? Não, de jeito nenhum. A regra 10 bate muito na tecla da negociação clara, honesta, nos relacionamentos, falar o que a gente quer, o que precisa. Mesmo que seja desconfortável, vulnerável. Sim, é apresentado como algo vital para manter a confiança, para evitar que o ressentimento vá se acumulando quietinho ali no canto. É um chamado para ser vulnerável de um jeito construtivo. E aí, pra fechar o ciclo, parece que tudo deságua na regra 12. Seja grato apesar de seu sofrimento. Confesso que essa de primeira soa um pouco, sei lá, clichê. Sim.
Mas a leitura que a fonte traz é um pouco mais densa, eu diria. Não é para ser um otimismo cego, sabe? Ignorar a dor. Uhum. Pelo contrário, a ideia é que a gratidão de verdade, aquela genuína, só é possível quando a gente encara a vida como ela é, com tudo incluído. O peso, o sofrimento, a escuridão. Encontrar valor apesar da dificuldade, então. Exatamente. Não na ausência dela. E isso, segundo o texto, exige força moral. Uma coragem de olhar para o todo, para o pacote completo. Entendi. Faz mais sentido assim. Então, tentando amarrar tudo, a grande mensagem talvez seja que o problema não é o caos ou a dificuldade em si, Aham. mas a nossa fuga deles. Seja do passado, da verdade que dói, do conflito necessário. A força viria justamente desse confronto. É uma ótima síntese. E aí, nesse cenário, achar espaço para gratidão, mesmo sabendo que o sofrimento existe e faz parte. Não é negar o sofrimento? Não. É um ato de coragem mesmo. Fundamental para seguir em frente com algum sentido. Fica então essa reflexão, né? Se encarar o que é difícil é inevitável, talvez o nosso maior potencial de crescimento não esteja em tentar fugir do sofrimento ou do caos a qualquer custo, Hum, mas sim na forma como a gente escolhe encarar esses desafios e no que a gente decide construir a partir disso.